Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos novamente juntos. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós estaremos encerrando o nosso conteúdo. Vamos ter uns dias de folga, vocês vão poder relaxar um pouco mais, mas logo, logo estaremos de volta. Mas vamos aproveitar ainda essa semana para tirar todas as nossas dúvidas, para terminar os nossos conteúdos. Na próxima semana vocês ainda terão um prazo para concluir as tarefas e assim nós teremos um tempinho para esfriarmos um pouco a cabeça, para relaxarmos um pouco, né? E depois a gente continua no mesmo pique, na mesma pegada que nós estamos fazendo, né? Eu espero que todos estejam realmente compreendendo as aulas. Já sabem que qualquer dúvida vocês podem colocar aí no grupo, né? Eu estou sempre me colocando à disposição, não somente eu, mas todos os professores estão sempre se colocando à disposição e entendendo, meninos, que vocês podem até achar ruim. Ah, professora, aula online, aula remota, não é muito legal. Mas olha, o futuro nos reserva esse tipo de aula mesmo. Então, a gente precisa aprender a se adaptar, né? Porque, assim, o que está faltando aqui é a presença, esse estarmos juntos, que é legal, que é importante. Mas o conteúdo tá aí, tá bem explicado. Você pode rever várias vezes o conteúdo, né? Na sala de aula, o professor explica só uma vez e pronto. Às vezes a gente nem lembra mais o que falou, alguma palavra. Aí no vídeo não, já fica gravado, você pode repetir várias vezes. Então, depende muito de você, né? Claro que nós, professores, temos um papel importante, mas o aluno tem um papel importante, que é o de buscar essa aprendizagem, de aprender, de entender. E nós, como professores, estaremos aqui como mediadores, auxiliando vocês nessa aprendizagem, que é bem legal. Bem, mas vamos lá. Hoje eu quero rapidinho fazer a correção do nosso exercício, né? Que eu passei na aula passada. Hoje nós vamos falar de ligações químicas, mas antes nós vamos fazer a correção do exercício. Abra aí o livro na página 225 e 226, certo? Eu coloquei aí, meninos, já as respostas direitinho para não confundir vocês, porque não ia ficar muito legal eu repetir, né, todas as questões. Mas eu vou ler aqui rapidinho, vou só fazer essa leitura aí, e aí, olhando, dá para vocês responderem direitinho. Na primeira questão diz assim: observe o rótulo de uma garrafa de água mineral. No livro tem a imagem de uma garrafa de água mineral. Aí eles perguntam: de acordo com o rótulo, é correto afirmar que a água mineral apresenta apenas átomos de oxigênio e hidrogênio? Justifique sua resposta. Claro que não. Se você observar o rótulo de uma água mineral e depois vocês prestem atenção quando o pai de vocês ou vocês comprarem uma água mineral, dá uma olhadinha no rótulo, que além do oxigênio e do hidrogênio estão presentes sódio, cálcio, magnésio, potássio, compostos como bicarbonato, cloreto, sulfato, nitrato. Eu ainda não coloquei brometo, porque você vai ver no livro que tem vários outros compostos. Então, essa é a resposta. Segunda questão, para completar os espaços da sentença com a palavra adequada, que está entre parênteses. Bem, na primeira, na letra A, você vai completar com a palavra crescente e massa atômica. Na letra B, você vai completar com a palavra crescente e número atômico. Na letra C, você vai completar com sólido, com AU e com o nome prótons. Então, essas palavras vão ser colocadas nos espaços em branco que existem em cada letra. E na letra D, você vai completar com a letra N, que é de nitrogênio, com a palavra número atômico, grupo e período, ok? Na letra D são 4 linhas, por isso aí nós temos 3 palavras, né, e uma letra. Nessa sequência, ok? É só seguir essa sequência. Na terceira questão, é um quadro e você vai completar. Eu já coloquei aí todos os dados.
No primeiro é o cálcio, o símbolo é o Ca, o número atômico é 20, ele pertence ao grupo 2, o período dele é o quarto, e você vai dizer se é metal, não metal, gases nobres, no caso ele é metal. Assim você vai fazer com todos. Tem o cálcio, o oxigênio, o hélio, o carbono, o ouro e o potássio. Aí eles pedem o símbolo, o número atômico, o grupo, o período e você classificar se é metal, não metal ou gás nobre. Ok? Acredito que dá para entender direitinho. É só completar a tabela nessa sequência. Na quarta questão, ele pergunta o seguinte: o ferro faz parte da composição química da hemoglobina e o cobre auxilia na formação desse pigmento do sangue. Tanto a deficiência de um como de outro pode causar anemia, por isso é importante consumir alimentos ricos em cobre, como feijão, beterraba, fígado e ferro, como feijão, verdura, frutas secas. Ele coloca aqui alguns alimentos importantes na nossa alimentação que vai nos ajudar a manter, né, o nosso sangue rico, né, fortalecido, com a hemoglobina boa. Aí na letra A ele diz, identifique o símbolo, o número atômico e a massa do ferro e do cobre. Já coloquei aí, ó, do ferro, o símbolo Fe. O número atômico 26, a massa atômica 55,85. O cobre, o símbolo Cu, número atômico 29, massa atômica 63,55. E a letra B da quarta questão é uma resposta pessoal. Vocês vão olhar direitinho e responder. Tudo bem? Então tá aí, você pode parar um pouquinho o vídeo, fazer a sua correção sem muita pressa. Mas agora eu preciso seguir com pressa. Bem, hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Quando nós ouvimos esse nome, nós já pensamos, ligação significa que duas coisas vão se ligar. Que coisas são essas? No nosso caso, são os átomos, ok? Lembra que nós falamos que os elementos químicos são formados por átomos? Então, essa ligação química é exatamente a ligação que vai acontecer entre um átomo e outro. Essas ligações entre um átomo e outro é que vai formando as várias substâncias que nós temos hoje na nossa Terra, no nosso universo. Bem, o que se observou? Alguns cientistas, físicos, eles observaram que alguns átomos conseguiam se ligar e outros não. Nos que não conseguiam se ligar, eles observaram que esses átomos apresentavam 8 elétrons no último nível de camada, que é no último nível de energia. Então, observaram que eles tinham uma estabilidade. E aí se classificaram esses elementos em elementos estável, que são aqueles elementos que apresentam 8 elétrons no último nível de energia. Meninas, vocês lembram que eu falei para vocês sobre como fazer a distribuição dos elétrons em camada? K2, L8, lembra? Então, quando você faz aquela distribuição, no último nível de energia, para que ele seja estável, ele precisa apresentar 8 elétrons. Esses elementos químicos que apresentavam 8 elétrons, eles observaram que eram os gases nobres. Então, gente, se você for lá na tabela periódica, no grupo 18, você vai observar que todos os elementos ali, eles possuem 8 elétrons no último nível de energia. E aí, por isso, eles são considerados elementos químicos estáveis. Eles são elementos que não conseguem se ligar com outros, né? São egoístas, eles não conseguem se agrupar, eles vivem sozinhos. Então, eu espero que vocês não sejam como eles, tá bom? Eles são considerados gases nobres, todos têm 8 elétrons, com exceção do hélio. O hélio só tem 2 elétrons, né? Os dois elementos químicos da tabela periódica, que são estáveis, com menos de 8 elétrons, são o hélio e o hidrogênio, que eu vou falar depois.
que tanto o hélio como o hidrogênio, para se tornar estável, eles só precisam de ter 2 elétrons. Bem, os que vão fazer essa ligação química são os que nós chamamos de instável, porque eles apresentam menos de 8 elétrons no último nível de energia. Como eles apresentam menos de 8 elétrons, eles necessitam se ligar a outros elétrons para que eles possam se estabilizar, para que eles possam receber ou doar. Porque para que eles fiquem com 8 elétrons, ou eles recebem, ou eles doam, ou eles compartilham, ok? E é isso que nós vamos aprender hoje. Bem, essa regra de 8 elétrons na última camada é chamada de regra do octeto. Octeto lembra o quê? 8, então não esqueçam, regra do octeto. O que diz essa regra? Os átomos instáveis tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétron nas ligações químicas. Dessa forma, eles adquirem 8 elétrons na camada de valência. Foi o que acabei de falar para vocês, que os elementos químicos instáveis, eles vão ter que fazer isso, porque eles não podem, eles não vão conseguir se manter se eles não tiverem completado, né, na última camada, 8 elétrons. Bem, Lewis, ele criou, né, uma forma de representar esses elétrons na última camada, que é esse formato que eu coloquei para vocês. Eu coloquei aqui como exemplo o oxigênio, tá vendo? O, que é o símbolo do oxigênio. E Lewis, ele criou o seguinte, que os elétrons da última camada poderiam ser representados através de bolinhas. No caso, o oxigênio, gente, ele tem número atômico, coloquei aqui do lado, o elemento químico oxigênio, o símbolo é um O, e ele tem número atômico igual a 8. Quando eu faço aquela distribuição por camada, K igual a 2, L igual a 6. Olha só quantas bolinhas nós temos aí? 6, significando que ele tem 6 elétrons na última camada. Olha a diferença, o número atômico dele é 8. Só que na última camada, no último nível de energia, ele tem 6. Olha a distribuição, K igual a 2, L igual a 6. Bem, nós vamos estudar 2 tipos de ligações, que é a ligação iônica e a ligação covalente. Então, existem outras ligações, mas nós só vamos estudar essas 2. O que é a ligação iônica? É a ligação que ocorre quando um átomo cede para outro átomo um ou mais elétrons que se encontra no último nível de energia. Quer dizer, na iônica, ele entrega, ele doa, ele cede, ele não compartilha. Ele perde aqueles elétrons. É o que acontece nessa ligação que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei a ligação do sódio, que é o Na, mais o cloro, que é o Cl. O sódio, o número atômico dele é 11, eu coloquei aqui do lado para vocês. E eu fiz a distribuição. Fazendo a distribuição, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 1. Ele ficou com quantos elétrons na última camada? 1. Aí, olha a bolinha aqui, ó, representando 1 elétron. O cloro tem 17. Fazendo a distribuição, ele ficou com 7 na última camada. Aqui, ó, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Para que o cloro se torne estável, ele precisa ter quanto? 8. Para que o sódio também se torne estável, ele precisa ter quanto? 8. 8 elétrons na última camada. Bem, o que foi que eles fizeram? O sódio, como ele só tem 1 elétron na última camada, é melhor para ele doar ou receber? Ele vai gastar mais energia dando 1 elétron ou recebendo 7? Ele vai gastar mais energia se ele receber. Ele gasta menos energia doando. Então, o melhor para ele é doar. O que ele faz? Ele doa 1 elétron para o cloro. E aí, o cloro
fica com 8. E os dois ficam com 8, porque observem bem. Quando o sódio doa um elétron, quanto ficou na última camada? 8. Quando o cloro recebe um elétron, quanto ficou na última camada? 8. Dessa forma, os dois ficaram estáveis. Então, a iônica, ele doou. Tá aqui, pega. Eu não quero mais esse elétron, é seu. Ele cedeu, ele doou, ok? Aí eu fiz aqui, só fiz outra ilustração para vocês observarem melhor, tá certo? Aqui, olha, o sódio tinha um elétron na última camada e ele cedeu para o cloro. Sendo assim, olha como ficou a configuração dele. Em vez de 3 camadas, ele ficou com quanto? 2. E o cloro continuou com 3, mas sendo que a última camada estava completa com 8 elétrons. Bem, e o que é a ligação iônica? Vamos ver qual é a diferença. Na ligação iônica, ela ocorre quando os átomos dos elementos químicos têm a mesma tendência de ganhar elétrons e acabam compartilhando os elétrons do seu último nível de energia para ambos ficarem com 8 elétrons. Nessa covalente, ela não doa, ela não cede, ela compartilha. Foi o que eu já falei anteriormente, dando o exemplo de ligação. Esse elétron é meu e é seu também. Foi o que aconteceu com o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio tem quantos elétrons? 1. Ele precisava de quanto? 1. O oxigênio tem quanto na última camada? 6. Precisava de quanto? 2. Então, um oxigênio compartilhou um elétron, o outro me perdoe, gente. O hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio e o outro hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio. Assim, os dois hidrogênios ficaram com 2 elétrons, se tornaram estáveis, e o oxigênio ficou com 8. 2, 4, 6 e 8. Ok? Olha a diferença. Na iônica, ela dá, é seu, não quero mais. Na covalente, não, compartilha, é meu e seu. Sim, ainda tem também as representações químicas. Bem, nós temos também as representações químicas, que são 3, que é a fórmula estrutural, que vai ser essa fórmula aqui, as ligações representadas em traços, olha. Nós temos a fórmula molecular, que é a representação com números e letras, onde aqui ó, nós temos 2 carbono, C2, 4 hidrogênio, H4. E nós temos também a fórmula eletrônica de Lewis, que é com as bolinhas, tá certo? Então, se eu perguntar qual a fórmula eletrônica de Lewis, é com as bolinhas. Qual a fórmula estrutural? É com os tracinhos. Qual a fórmula molecular? É com as letras e os números. Ok, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. O que é ligação química, que é a ligação de um átomo com outro, os tipos de ligação iônica e covalente. Na iônica, ele cede, ele doa, ele entrega o elétron. E na iônica, na covalente, eles compartilham. Olha as palavras. Iônica cede, covalente compartilha. É dos dois. E as representações químicas que estão aí, ok? Então, uma boa tarde para vocês. Eu quero encerrar esse momento com esse versículo que está em Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito profundo esse versículo. Lembrem sempre disso. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, não se apressem. Aproveitem o tempo hoje, porque ele não volta mais, ok? Não façam como muitas pessoas fazem. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Ah, amanhã eu vou fazer a tarefa. O dia de hoje não volta mais. E a gente vai só envelhecendo, 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 e um dia o tempo acaba para nós. Para todos nós, um dia o tempo vai acabar. Então, aproveite o dia hoje. O que você tiver que fazer, faça
hoje e entenda, não se apresse, tudo tem o seu tempo. Ore, peça a direção de Deus, confie em Deus e entregue tudo nas mãos do Senhor. Não fique com o seu coração aflito, desesperado e diga assim: Deus, se for da tua vontade, que aconteça. Se não for, eu também aceito. Tá certo? Então, desejo uma boa tarde, um cheiro, um abraço. Espero que a gente volte logo a nos encontrar. Vou deixar a atividade, gente, aí para vocês. É importante que vocês façam essa atividade. Eu já estou colocando a nota de vocês. Às vezes eu fico muito triste porque há alunos que não entregaram suas atividades e eu não tenho como colocar nota sem atividade. Então, espero que vocês revejam isso e melhore mais ainda. Mas também quero parabenizar os outros. Tem pessoas que entregam a tarefa no mesmo dia. Parabéns, eu quero dizer que vocês estão de parabéns. No mesmo dia que eu dou a aula, até a noite, já estão entregando, já ficam livres daquela atividade e acaba tendo uma notinha boa, né? Porque aqueles que fazem as atividades corretamente, entregam na data certa, tem um 10 garantido. Então, não tá difícil tirar 10, né? Então, é só um pouquinho de esforço. Então, que Deus abençoe. Tchau.